Conexão Brasília. Diego Amorim segue aqui conosco para a gente falar um pouco de ética, né, Diego? Tem uma música do Sabotagem, a gente ontem fechou com Sabotagem aqui, que chama Respeito é pra quem tem, ética também é pra quem tem. Tem conselho de ética no Senado, Diego? Não tem, Roberto Nonato. Esse é um assunto que foi sendo adormecido aqui em Brasília, ninguém mais tocou no assunto, ninguém mais fala disso. E você sabe que ontem eu estava aqui e eu falei, gente, cadê o Conselho de Ética do Senado? E fui apurar, fui atrás, ouvi um monte de gente. E se qualquer um de nós, você ouvinte do jornalismo da Nova Brasil, entrar lá no site do Senado Federal e clicar lá no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, esse nome lindo, maravilhoso, Ética e Decoro Parlamentar, vai estar lá, situação atual do Conselho, em funcionamento. O nosso ouvinte sabe, você sabe, Nonato, que eu tento fazer aqui uma coluna sempre que possível, sóbria, equilibrada, moderada, mas hoje não tem jeito. Hoje eu vou usar palavras mais fortes aqui, porque o assunto pede. É mentira que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal está em funcionamento. O Senado deveria mudar o seu site. É uma mentira dizer para a população essa informação de que o Conselho de Ética está em funcionamento. Não está em funcionamento. O Conselho de Ética do Senado foi criado em 1993, junto com o Código de Ética e de Decoro Parlamentar do Senado Federal. Tem como atribuição, esse texto está lá no site, é o texto mais lindo do universo, tem como atribuição a observância das prescrições contidas na Constituição Federal, no Regimento Interno e no Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. O que aconteceu? Em 2019, em razão da pandemia, daquele momento terrível que a gente estava vivendo, Nonato, não somente o Conselho de Ética, mas todos os conselhos do Congresso Nacional, todas as reuniões em casas legislativas desse país foram suspensas por motivos óbvios. A pandemia da Covid-19. Depois, com o tempo, com o início da vacinação em massa, todos os conselhos passaram a ser realizados ou de maneira remota ou de maneira semipresencial, um pouquinho remota e um pouquinho presencial. E o Conselho de Ética do Senado Federal simplesmente não voltou a funcionar. O ouvinte da Nova Brasil FM que me perdoe a minha exaltação hoje aqui, porque isso é um absurdo. Ah, mas o Conselho de Ética não pode funcionar porque está na pandemia, porque o assunto é importante. Muitos outros assuntos importantes também foram abordados de maneira semipresencial ou de maneira remota depois que a vida começou a voltar ao normal. Então, entre 2019 e o ano passado, Nonato, ouvinte, o Conselho de Ética do Senado simplesmente não funcionou. E aí o nosso ouvinte se pergunta, mas surgiram representações, surgiram casos para serem julgados nesse período? Sim, se acumularam 43 casos de senadores que foram acusados de terem inferido, de terem não cometido a ética e o decoro parlamentar que se espera de cada um deles. E aí no ano passado, eles fizeram 2 míseras reuniões no Conselho de Ética do Senado, Nonato. Uma no dia 28 de março de 2023, para muito bonitinhos criarem a composição do Conselho de Ética. 15 titulares e 15 suplentes. Fizeram lá uma eleição, o Jaime Campos, que é senador pela União Brasil do Mato Grosso, foi eleito presidente. No dia 14 de junho, eles realizam uma nova reunião que começou às 9 horas e 14 minutos da manhã e terminou às 9 horas e 58 minutos da manhã. A gente está falando de 44 minutos de uma reunião de um Conselho de Ética do Senado Federal que tinha 43 processos acumulados esperando para serem apreciados. A última vez que eu falei com o senador Jaime Campos, ontem eu tentei falar com ele e não consegui. Ontem eu mandei mensagem para 10 dos 15 titulares do Conselho de Ética do Senado, porque se eu fosse titular do Conselho de Ética do Senado, eu teria vergonha de fazer parte desse conselho. Se esse conselho não funciona. Por que eu sou titular de um conselho que não funciona? E eu perguntei a todos eles, caro senador Diego Amorim, da Nova Brasil, o senhor é titular do Conselho de Ética do Senado. O senhor sabe por que o conselho não está funcionando? Só um deles me respondeu. Diego, não faço a menor ideia. E aí eu liguei para 2 líderes partidários, Nonato, para saber se esse assunto pelo menos é abordado na reunião de líderes que eles fazem em tese toda semana com o senador Rodrigo Pacheco, presidente da casa. E os 2 me disseram, Diego, esquece isso.
Não se toca nesse assunto. É zero. Ninguém levanta a mão para dizer: Pacheco, e o Conselho de Ética do Senado? Nós não vamos funcionar? Instalou para inglês ver? Para os babacas do brasileiro acharem que tem um Conselho de Ética funcionando e não está funcionando? E aí, para concluir, Nonato, por que essa minha indignação ela está latente aqui? Porque tem um caso, por exemplo, que o nosso ouvinte não pode se esquecer, eu não vou me esquecer, que é o caso do senador Chico Rodrigues, de Roraima, que em plena pandemia da Covid-19, em meio a uma investigação policial que investigava supostos desvios de recursos públicos lá em Roraima destinados à pandemia da Covid-19, a Polícia Federal entrou na casa do senador Chico Rodrigues e encontrou dinheiro vivo dentro da cueca do senador. Então. Dentro da cueca do senador, que ele disse na época que ficou nervoso, se espantou, se assustou, que esse dinheiro era de não sei o que lá, para pagar funcionário, e colocou o dinheiro na cueca. Agora, qual era o partido do senador Chico Rodrigues? Não é isso? Foi em plena pandemia. Em plena pandemia. Uma coisa que, assim, na hora que surge, você fala: não, gente, não tem mais jeito, a casa caiu para esse senador. O que mais pode acontecer? Para um senador ser representado no Conselho de Ética, ser julgado ali pelos pares, do que encontrar um dinheiro na cueca do senador? Pois ele está aí, o senador Chico Rodrigues, assim. E veja, e o Conselho de Ética definiu um relator para esse caso, que foi o senador Renan Calheiros, de Alagoas. Ele é o relator do caso do Chico Rodrigues. No ano passado, ele tinha 5 dias para apresentar o relatório, 10 dias para a defesa do Chico Rodrigues, e esse caso não andou. Então, veja, Nonato, para concluir o meu comentário, se os senadores e senadoras acham que não precisa funcionar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, se acham que não vale de nada, se acham que já é uma coisa ultrapassada, acaba com o Conselho, simples assim. Chega desse teatro, chega de achar que a gente é bobo, de entrar no site do Senado e ver lá, em funcionamento o Conselho de Ética. Não está em funcionamento. Venham a público dizer que o Conselho de Ética não presta, que o Conselho de Ética não precisa funcionar e que o Brasil não precisa de um Conselho de Ética para os senadores. Agora, 44 minutos foi a sessão do ano passado, a única sessão deliberativa que teve, Nonato. Esse deve ser o tamanho da ética dos senadores. 44 minutos de ética. E assim eu concluo esse meu comentário raivoso desta quinta-feira, 4 de abril, Nonato. E isso só serve também para, de algum modo, deixar a imagem dos políticos mais grave do que já está, diante da opinião pública, diante daquilo que as pessoas comuns pensam a respeito do cenário político, né? A gente deveria trabalhar para melhorar essa imagem e não é o que está acontecendo, ao que parece. Obrigado, Diego. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem resumo musical da semana, a gente vem sorrindo. Hoje eu vim com raiva, amanhã eu volto sorrindo. Combinadíssimo. Um abraço para você também.